Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Nós estamos de volta aos nossos estudos das resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Hoje nós debateremos a resolução de número 791 de 2020, que basicamente vai tratar sobre o transporte de carga viva. Sabe quando você está nas rodovias e você se depara com um caminhão transportando porquinhos, vaquinhas, cavalos, enfim. Nós vamos falar hoje sobre o transporte, a circulação de carga viva, de animais, de produção, etc. Quero também pedir que vocês nos sigam nas redes sociais, no Instagram especialmente, @professor Bruno Eleitoral. Tá certo? Vamos então a mais uma resolução. Lembrando a todos também que nós lançamos um curso de 300 questões comentadas e inéditas com base no Código de Trânsito e nas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Esse curso ele está disponível para aquisição no site eleitoralcombruno.com.br. Tá certo? Esta resolução, então, ela entrou em vigor dia 1º de julho de 2020, então tem pouco tempo. Ela vai consolidar as normas sobre o transporte de animais de produção, de interesse econômico, para venda nos supermercados, Então abate aquela carga viva e vende nos supermercados, então tem um interesse ali econômico, de esporte, lazer ou de exposição. Muitas vezes nós temos o transporte para um leilão, um transporte para uma competição, para uma exposição, tá? Esta resolução, ela revoga a de 2017, a de número 675, e ela referenda uma deliberação número 177 de 2019. Então, conforme nós vimos, esta resolução ela vai consolidar normas sobre o transporte de animais de produção, de interesse econômico, de esporte, lazer ou de exposição. Tudo bem? Alguns conceitos importantes. O que são animais de produção ou de interesse econômico? Olha só, mamíferos, bovinos e bubalinos, equídeos, suínos, ovinos, caprinos e coelhos e aves de produção, conforme disposto no Manual de Preenchimento para emissão de Guia de Trânsito Animal, elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, famoso MAPA. Isso são animais de produção ou de interesse econômico. Animais de esporte, lazer e exposição são animais destinados a práticas esportivas, lazer ou de exposições. Nem precisava desse conceito, Carga viva são animais submetidos ao transporte, conforme eu disse para vocês. Quando a gente está na rodovia, numa via pública e se depara com esse animal sendo transportado em um caminhão, seja ele fechado ou não, está ali se transportando carga viva. Os VTAVs, que vão aparecer várias vezes nesse vídeo de hoje, são os veículos de transporte de animais vivos. São os veículos automotores com equipamentos de contenção de carga fixo, reboque ou semi-reboque, construído ou adaptado, mantido e licenciado para o transporte de carga viva, excetuando-se os animais de companhia, ok? E ainda, transporte de carga viva é o deslocamento dos animais que foram definidos nos incisos 1º e 2º. Quais são os requisitos que esses veículos de transporte de animais vivos devem obedecer? Vamos lá? Ser construído ou adaptado e mantido de forma a evitar sofrimento desnecessário e ferimentos, bem como para minimizar a agitação dos animais, a fim de garantir a manutenção da vida e o bem-estar animal. Essa resolução é muito importante. Nós sabemos ali que o transporte, principalmente nas nossas vias, é um transporte complicado. Esses animais eles vão em pé por longos tempos, por um longo tempo. Então é importante que seja construído para evitar o sofrimento desnecessário e ferimentos desses animais. Ser adaptado à espécie e à categoria de animais transportados, com altura e largura que permitem que os animais permaneçam em pé durante a viagem, à exceção das aves, e com abertura de tamanho compatível para embarque
e desembarque da respectiva carga, ser resistente e compatível com o peso e o movimento dos animais, indicar de forma visível na parte traseira da carroceria do veículo um número de telefone de emergência. Normalmente isso a gente consegue observar. Observadas as especificações do fabricante do veículo, quando houver, a lotação de animais deve estar de acordo com as recomendações do Ministério da Agricultura. Apresentar superfícies de contato sem proeminências e elementos pontiagudos que possam ocasionar contusões ou ferimentos nos animais. Permitir a circulação de ar em todo o seu interior, garantindo a ventilação necessária para o bem-estar animal. Dispor de meios de proteção para minimizar os efeitos de temperaturas extremas. Dispor de meios para visualização parcial ou total dos animais. Dispor de meios que evitem derramamento de dejetos durante a sua movimentação nas vias públicas. Os animais nesse trajeto, nesse transporte, vai ter dejetos, então esses veículos devem dispor de mecanismos que evitem que esses dejetos fiquem nas vias, né, ou derramem para as vias. Possuir piso antiderrapante que evite escorregões e queda dos animais transportados fora de caixas contentoras. Possibilitar meios de fornecimento de água para animais transportados fora de caixas contentoras. Possuir laterais e teto que protejam contra a fuga, queda, exposição de partes dos corpos transportados para fora do veículo. E também, no caso de transporte de animais em caixas contentoras, o veículo deve dispor de estruturas que impeçam o deslocamento ou a queda dessas caixas. Ok? Entendido? Esses são os requisitos. Continuando. Parágrafo 1º. Para o transporte de carga viva em caminhões baú, e aqui eu trouxe um exemplo para vocês, deve ser previsto um sistema de controle de temperatura e ventilação. A gente sabe que quando o veículo é aberto, ok, mas quando esse veículo ele é fechado, a gente pode ter problemas com a questão da temperatura e da ventilação, não é mesmo? Não é obrigatória a instalação de reservatório de água no veículo de transporte de animais vivos, tá? Mas se você perceber, nós temos um requisito que é possibilitar meios de fornecimento de água. Ficou meio contraditório aqui, né? Mas enfim, o que se não se obriga é instalar um reservatório de água, mas é importante que tenha um mecanismo de fornecimento de água, tá? Bom, o compartimento de carga do veículo deve possuir abertura para embarque e desembarque compatível com os animais a serem transportados. Como assim compatível? Tamanho, como que esse animal vai descer, como que vai ser colocado nesse veículo. Então tem que ser compatível com o animal que está sendo transportado. É um bovino? É um equino? É uma ave? Né? A abertura do compartimento de carga deve alcançar a totalidade de sua largura e deve possuir mecanismo de travamento para ajuste da abertura ou outra forma equivalente para a retirada dos animais em caso de emergência. Então, a abertura tem que compreender a totalidade da largura daquele veículo. Tá? O veículo com mais de um piso deve dispor de um sistema de elevação, tipo assim, se o veículo for com 2 andares, então tem que ter uma forma de um sistema de elevação para colocar os animais na parte superior, por exemplo. É permitido o emprego de rampas, desde que possuam superfície antiderrapante que evite escorregões ou quedas na hora de transportar esse animal. O veículo do tipo semi-reboque, aqui é uma exceção, com 2 pisos, com 2 andares, poderá possuir altura máxima de 4,70 metros, sendo dispensada a emissão de uma autorização especial de trânsito. Então, veículo de transporte de animal vivo, semi-reboque, com 2 pisos, altura máxima 4,70 metros, dispensa a AET. O transportador é responsável por certificar-se previamente de que a altura do veículo é compatível com a infraestrutura viária do trajeto a ser percorrido.
né? Então, por exemplo, é uma via, uma estrutura, uma infraestrutura viária, uma via com muitos buracos, 2 andares, por exemplo, é perigoso, é arriscado, é prejudicial aos animais transportados. O veículo destinado ao transporte de animais de esporte, lazer e exposição deve ser equipados com elementos de proteção aos animais, como baias individuais ou similares, né? Porque veja, se não fosse assim, esses animais chegariam a uma exposição machucados, provavelmente machucados, com arranhões, possíveis quedas. Os cavalos, muares e assininos podem ser transportados em reboques ou semi-reboques, destinados exclusivamente para esse fim, tracionado por um veículo automotor com capacidade de tração. Então, acontece muito com cavalos, né? Que são transportados de uma fazenda para outra. Eles são transportados, tracionados por um outro veículo, né? Naqueles equipamentos, naqueles baúzinhos, vamos dizer assim, né? Que caibam esses animais. Além da regulamentação do CONTRAN, a utilização do veículo deve atentar para a regulamentação sanitária e dos demais órgãos competentes. O veículo deve ser homologado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, e obter o certificado de adequação à legislação de trânsito CAT específico. O disposto nessa resolução é exigível para os veículos de transporte de animais vivos fabricados desde 1º de julho de 2019. Então, se você tiver um veículo que foi fabricado antes, essa resolução é inaplicável. Então, muitas vezes você vai encontrar veículo nas ruas que não atendem às especificações desta resolução, mas é porque ele foi fabricado antes de 1º de julho de 2019. Tá? Então, não fique preocupado em relação a isso. Fica referendada, então, a deliberação do CONTRAN 177 de 2019, como já havíamos afirmado, revogada a resolução de 2017, a 675, e essa entrou já em vigor em 1º de julho de 2020. Tá bom? Espero que tenha sido útil. Dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.